Eu recomecei esse canal várias vezes. As pessoas que me acompanham aqui podem até perceber que eu mudei as fontes dos meus vídeos várias vezes. Eu mudei o jeito que eu gravava os vídeos, os cenários. Eu mudei também o fundo. Às vezes eu gravo com música, não. Às vezes eu coloco música no fundo do vídeo. Às vezes eu tiro. Às vezes eu coloco legenda. Às vezes eu faço umas transições legais. E eu já tentei de tudo nesse canal. E com isso, eu falo pra vocês que é muito importante nós recomeçarmos e redirecionarmos a rota. E você deve recomeçar. Não é como se fosse algo... tipo, nossa, você pode recomeçar. Não, você deve recomeçar. Olá, eu sou a Nanda, seja bem-vindo a esse canal, onde eu falo sobre tudo um pouco. Eu falo sobre conselhos, reflexões, experiências próprias, dicas que vão ajudar você a ter uma relação melhor com a sua família, com seus amigos e até mesmo uma relação melhor consigo mesmo. Enquanto eu vou dobrando algumas roupas aqui, eu vim falar sobre o quão é importante nós redirecionarmos a rota, o quão é importante nós recomeçarmos. E eu falo isso na maioria dos aspectos da nossa vida. Eu não falo que você tem que realmente recomeçar do zero. Eu vou dar um exemplo prático, né? Que é o meu próprio canal no YouTube. Pra quem não sabe, eu gravo vídeo pra cá desde 2022. Então tem 2023, 24, 25. Vai fazer 3 anos que eu tenho esse canal aqui. E o que acontece? Pra quem me acompanha lá no início, lembra o tanto de transformações que esse canal já passou. Eu já tentei fazer vídeo de atuação. Eu dançava no início desse canal, eu gravava muita rotina, e aí eu fui mudando, eu fui fazendo uns vídeos mais reflexivos, e aí depois eu comecei a gravar dentro do carro, e aí depois eu mudei, e aí eu vim pra cá pro meu quarto, e aí eu comecei a colocar música nos fundos, enfim, e teve uma época também que eu comecei a trazer mais citações pra cá, eu pegava alguma frase famosa e eu colocava pra cá, mas... Pra você ter noção, eu recomecei várias vezes e não necessariamente eu tive que acabar com o meu canal pra recomeçar ele. Eu fui vendo que dava certo, que não dava, e eu não precisei, sabe, ficar criando outras contas pra ficar vendo o que dava certo pra mim, o que me convém, o que eu gostava de fazer. E isso é algo que eu fiz de uma forma tão natural que eu só fui perceber depois que eu já tinha feito. Mas eu vi o quão necessário e o quão é bom nós ficarmos recomeçando. Não é que eu vou ser uma pessoa indecisa, sabe? E que nada pra mim tá bom, e eu sempre tenho que estar sempre melhor, mas que nós como seres humanos, nós sempre estamos em busca de coisas novas, nós sempre temos que buscar melhorar. Sabe aquela frase de que conhecimento é a coisa mais preciosa que você tem e que ninguém tira o conhecimento de você? É isso que eu gostaria que vocês aprendessem através desse vídeo. O quão é importante nós testarmos as coisas, sabe? Nós termos propriedade naquilo que a gente tá falando. Se alguém algum dia vir falar alguma coisa sobre o meu canal, eu vou ter propriedade pra falar, não, isso não dá certo pro meu canal. Eu já tentei vários estilos de vídeos, eu já tentei várias maneiras de como abordar os assuntos aqui, então esse é o melhor jeito que eu achei que coubesse na minha realidade, no meu nível de conhecimento, e esse é o melhor pra mim. Entende como eu vou ser uma pessoa que tem muita mais propriedade pra falar isso e aplicando isso não em uma maneira tão profissional, igual eu que mexo aqui com as redes sociais, mas pra vida real também. Às vezes não é muito legal, tá? Eu falo isso em questão de YouTube, mas você pode falar, Nanda, mas YouTube é algo que não é tão... É algo que dá pra você ficar moldando ao longo do tempo. Mas tem coisas na nossa vida que não dá. Por exemplo, uma faculdade. Não tem como eu ficar fazendo a faculdade e recomeçar outra, porque a vida não é assim que funciona. Exatamente. Se alguém vir falar isso pra mim, eu vou concordar muito com a pessoa. Porque realmente tem coisas na nossa vida que não tem como a gente ficar recomeçando. A gente só tem a oportunidade de escolher aquilo uma única vez. Mas eu digo uma coisa pra vocês. Isso não é a única solução. Eu vou dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela já trabalhou de tudo e um pouco.
Ela trabalhou em loja de design de interiores, sabe? Onde as pessoas elas vão e organizam ou compram os móveis já pré-organizados, sabe? As pessoas elas vão lá, falam como elas querem a decoração da casa dela e tudo. Então a minha mãe atendia pessoas de alto padrão, lugares onde as pessoas assinavam cheques de valores altíssimos ali à vista. Então a minha mãe, ela já trabalhou nisso. A minha mãe já trabalhou como secretária de uma funerária. Minha mãe já trabalhou de caixa, atendente, sabe, em supermercado. Minha mãe começou a trabalhar em uma loja como vendedora e depois ela passou a ser gerente dessa loja. E aí, por conta da profissão que ela tinha na época, ela precisou começar a fazer a faculdade de administração, porque ela trabalhava na parte administrativa. Mas ela chegou a fazer um único semestre da faculdade de administração. Depois, a minha mãe começou a ir para o marketing. Pois é, a minha mãe, ela ficou anos e anos estudando. E depois disso tudo, hoje em dia, a minha mãe faz uma outra faculdade que não tem nada a ver com tudo que ela imaginou que ela faria na vida. Hoje a minha mãe faz pedagogia. E o que eu quero dizer com toda essa reviravolta da minha mãe? O quão é importante sabermos que quando a gente escolhe alguma coisa, a gente não tem que ficar necessariamente estagnado naquilo. Seriamente, se você é uma pessoa que tem uma realidade totalmente diferente da que eu tô falando, que você não tem a opção de escolher com o que você quer trabalhar, eu sinto muito. E saiba que tudo passa. E se você é uma pessoa que tem a oportunidade, tem um apoio para recomeçar, igual a minha mãe teve, porque na época a minha mãe ela também não tinha muito para onde ela fugir. Ela trabalhou em lugares muito diferentes e foi por questão de necessidade, não porque era um luxo, porque eu quero ser isso. Agora eu quero trabalhar naquilo. Sabe, igual a Barbie, 1001 profissões, não é assim que funciona. E na época, minha mãe, ela trabalhou por questão de necessidade mesmo. Mas uma coisa na vida dela foi levando a outra, que foi levando a outra, que foi levando a outra, que fluiu de uma maneira natural, sabe? Não foi algo que foi forçado. Então, eu digo pra vocês que a vida de vocês também não é muito diferente. Não é porque você escolheu algo que você tem que seguir com aquilo pro resto da vida. Eu, por exemplo, termino o ensino médio ano que vem. Então, logicamente, eu já estou pensando em um curso superior, que seria a faculdade, né? E, convenhamos, eu pretendo fazer a faculdade e, logicamente, eu vou ter um diploma. Só que, não necessariamente eu preciso trabalhar naquilo que as pessoas elas acreditam que eu vou trabalhar. Eu posso escolher várias ramificações daquele mesmo trabalho. Por exemplo, desde pequena, a minha mãe, ela sempre queria ser professora. E ela amava ensinar as crianças e tudo. Até que ela foi atendente de caixa, né, supermercado, enfim, não tem muito a ver. Mas a minha mãe sempre gostou de trabalhar com o público. E aí ela passou para ser secretária dessa empresa funerária. Ela também se tornou a gerente, enfim. Mas você viu que todas as coisas meio que estavam interligadas, o marketing de ensinar as pessoas. E hoje em dia minha mãe faz pedagogia. Então ela não fugiu muito daquilo que era a vocação dela. Não é como se ela migrasse de uma área e eu fosse pro oposto dessa área que ela tinha escolhido. No final das contas, a minha mãe sempre gostou de ensinar as pessoas e de dar orientações. Não de mandar, mas de dar as orientações para as pessoas. Então você viu que tudo estava conectado. E minha mãe, por mais que ela pôde, sabe, ter essa mudança, recomeçar várias vezes, ela, no final, acabou tudo bem. E nessa época, logicamente, né, minha mãe nunca morou sozinha, mas logo que ela saiu de casa, ela já tinha casado. Então, assim, realmente, há realidades e há realidades. Porque enquanto ela recomeçava várias vezes, meu pai estava trabalhando. Então, a renda mensal não dependia somente dela. Então, tinha uma certa flexibilidade. Mas eu sei que tem pessoas que moram sozinhas que não têm essa flexibilidade que a minha mãe teve, por exemplo. Então, eu digo pra vocês que se você tem a vontade, sabe, de recomeçar,
de recomeçar um curso, de começar outro curso, de mudar de faculdade, mudar de emprego, tenha calma, sabe? As coisas elas se ajeitam no seu tempo certo. Eu sei que é meio difícil falar isso pra quem tá desesperado, pra quem tá assim no fundo do poço, mas todas as coisas se ajeitaram na minha vida, sabe? E nenhuma tempestade ela dura tanta noite, sabe aquelas uma letra de uma música gospel, que é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós nunca temos que chegar em um estado onde, tá ótimo aqui, eu não quero evoluir, eu não quero nem para um lado, nem para o outro, tá bom onde tá. Não, a gente não pode. Nós temos que sempre tentarmos evoluir como pessoas, porque nunca vai estar 100%, e não é que a gente tem que ficar em busca da perfeição, mas nós, como seres humanos, nós temos que sempre ter conhecimento, aprender coisas novas, porque isso é algo que foi nos dado. Nós temos cérebro para pensar, para aprender, então nós temos que usar e usufruir das qualidades que o nosso corpo tem, como um dom, por exemplo. Um dom que você tem, que você não busca aperfeiçoar ele, vai ser um dom que vai ser apagado. E do que adianta você receber um dom tão bonito se às vezes você não usa ele? Eu era uma pessoa muito tímida, sabe? E ao longo da minha vida eu fui aprendendo. E eu percebi que, na verdade, eu sou ótima em ensinar as pessoas. E eu percebi que é um talento, um dom que eu tinha, que eu não aperfeiçoava ele. E que no momento que eu comecei a aperfeiçoar ele, eu vi como eu estava sendo abençoada com isso. Porque eu comecei a me sair melhor em trabalhos, eu comecei a me sair melhor falando em público. Então, por mais que a recompensa não possa ser uma recompensa assim generosa e milionária, sabe, em questão de dinheiro, que eu vou ter uma recompensa, mas eu vou ter uma recompensa por isso. E não é algo que vai me atrapalhar. Na verdade, vai ser algo que vai somar na minha vida. Eu assisti um vídeo de uma mulher que ela falava o prejuízo de um namoro bom. Resumindo, ela disse que ela tinha um namoro muito bom e que ela não via defeitos na pessoa, na família, em nada. Só que o que ela queria era construir uma família. E esse não era o mesmo desejo do homem que ela estava namorando na época. E não era um problema, sabe? Ela tá acomodada ali, sair pra passear um lugar, depois em outro, cada um vai pra sua casa depois. Isso necessariamente não é um problema por si só. Só que como ela queria um futuro, ela precisava mudar, ela precisava recomeçar. E não é que o estado que você está agora é um estado ruim, mas se você quer ter um futuro e esse estado que você está agora não vai te levar a esse futuro que você quer, você precisa recomeçar. Eu já tentei recomeçar tantas vezes, eu sei que eu ainda vou ter que recomeçar esse canal várias vezes, sabe? A nossa vida é cheia de fases e nós temos que nos apegar a essas fases, sabe? Nos apegarmos à mudança, sabe? Não resistirmos à mudança. E eu vi e abriu os meus olhos, eu percebi o quão essa mulher, ela estava falando a verdade, que nós devemos recomeçar. Se ela queria um futuro e a pessoa com quem ela estava não ia levar ela até esse futuro que ela tanto almejava, por que ela estaria ali, sabe? Ela nem estava regredindo, nem avançando. Já o homem com o qual ela é casada hoje em dia quer as mesmas coisas que ela quer. Então eles vão chegar em um denominador comum. E é isso que nós devemos aprender, que nós sempre devemos recomeçar até chegarmos aonde nós queremos. Eu espero que esse vídeo possa servir uma ajuda, um guia, para que possa clarear sua mente caso você tenha algum desses pensamentos, sabe, que você precisa mudar, mas você está estagnado, ou então que você possa mandar esse vídeo também para algum amigo seu que você saiba que está passando por essa situação e que eu espero que esse vídeo possa ajudar tanto ele quanto você também. Um beijo, tchau, tchau.